E aí, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa Jovens com Deus, do campo para o céu. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Hoje, bom dia, Fábio. Hoje o Senhor nos vem mostrar aqui onde Ele se encontra. Muitas das vezes a gente fica aí perdido no mundo, perdido na vida. Bom dia, Adriana. Buscando o Senhor enquanto Ele se faz presente dentro de nós. E é isso que a gente vai ver no Evangelho e é isso que a gente encontra também no livro de Santo Agostinho, que eu vou ler para vocês. Livro de Santo Agostinho, capítulo 27. Viu, gente? Chegamos até em Santo Agostinho, esse que foi um grande filósofo, ele que foi um grande pesquisador. E Santo Agostinho, ele buscava encontrar Deus. O maior objetivo dele era buscar encontrar Deus, seja na filosofia, na arte, na natureza. Bom dia, Gi. E Santo Agostinho foi descobrir que o Senhor se encontrava sempre dentro dele. E é isso que a gente vai ler. Santo Agostinho, livro 10, capítulo 27. Tarde demais te amei, ó beleza antiga, sempre tão nova. Tarde demais te amei. Tu estavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar por ti. Disforme era eu, e mergulhei nas tuas belas criações. Estava comigo, mas eu não estava em ti. Mantinha-me longe de ti aquilo que, sem ti, nem mesmo existiria. Chamaste-me, gritaste por mim, e rompeste a minha surdez. Reluziste, brilhaste sobremaneira, e a tua luz dispersou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e fui atraído, suspirando por ti. Eu te saboreei, agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e inflamei-me pela tua paz. E é isso que Santo Agostinho nos mostra. Bom dia, Pri, seja bem-vinda, doutora. E aqui nós vemos o que muitas das vezes nós fazemos no nosso dia a dia. O que aconteceu com Santo Agostinho pode ser a minha e pode ser a tua realidade. Tarde demais nós o amamos. Nós estávamos aí procurando lá fora, procurando por Deus. Falam que tudo é Deus, tudo é o amor. Tudo vem disfarçado de amor. Tudo é um chamado de amor. Todos os movimentos, todas as guerras, todas as dores, todas as agressões, no fundo, é uma busca pelo amor de Deus. Então, tudo que a gente está vendo de conflito é uma busca disfarçada pelo amor de Deus. Se a gente for tirando todas as máscaras e levar tudo para a essência, talvez uma agressividade que você recebe em casa, talvez uma grosseria, no fundo seja só alguém que está cheio de máscaras, mas no fundo que é aquela pessoa que te fere. Talvez no fundo tudo que ela precisa é se encontrar com esse amor de Deus, porque Santo Agostinho, ele fez isso durante muitos anos. Ele tinha uma boa condição financeira, ele foi para o mundo, esbanjou muito dinheiro em muitas festas, com mulheres, foi para a rua, foi para o mundo e queria descobrir onde que esse Deus estava. E ele, a partir do momento que ele começou a estudar, foi para um estudo mais aprofundado e começou a se interiorizar, saiu daquela vida do mundo, parou de se deixar levar pelos prazeres desse mundo. E ele foi olhando para dentro dele, ele chegou a essa conclusão. Tu estavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar por ti. Disforme era eu, e mergulhei nas tuas belas criações, nas criações de Deus. Mergulhou nas criações do próprio Deus, mas sem assumir que ali estava Deus. Mantinha-me longe de ti aquilo que, sem ti, nem mesmo existiria. A gente se deixa levar por essas paixões e aí cada um vai ter que olhar para dentro de si. Bom dia, Flávia. Bom dia, Manu. Cada um vai ter que olhar e ver qual é a paixão que está te afastando de Deus. Pode ser a bebida, pode ser o dinheiro, pode ser a prostituição, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser rua, pode ser o álcool, pode ser a droga, pode ser o jogo eletrônico aí, talvez o tigrinho.
pode ser a tua perdição, no dia de hoje pode ser a perdição da tua família. O que vem? O dinheiro, o trabalho? Qual é essa paixão desenfreada que é criada por Deus? Se a gente pensar na prostituição, são pessoas que são criadas por Deus e essas pessoas estão te afastando, que são criaturas feitas por Deus. Chega um momento, aquilo que sem ti nem mesmo existiria. A gente está permitindo se levar por uma paixão que foi criada por Deus e a gente não está vendo que Deus está ali também. Que se faz ali presente, a gente não está respeitando aquela criatura, aquela pessoa. Ou então o teu trabalho, que é um benefício, que é uma forma de você gerar emprego, renda para muita gente, que foi uma bênção que foi dada a você por Deus e você não está vendo Deus ali. Tirou Deus desse lugar. E longe dele, a gente se encontra nesse vazio. E Santo Agostinho vem nos falar que o Senhor nos chama, grita por nós e acabou, graças a Deus, por sua misericórdia, rompendo a nossa surdez. Brilhou de sobremaneira que a tua luz dispersou a minha cegueira. E é isso que a gente pede. Bom dia, Joana. Bom dia, Gilberto. E é isso que a gente pede no dia de hoje. Que a luz do Senhor possa romper com a nossa cegueira. Porque tudo que está aí foi criado por Ele. E como nós nos deixamos seduzir e nos perdemos do nosso Deus e do nosso Criador. Então, tarde te amei. Pode ser que esteja tarde, eu estou aí nos meus 34 anos, você pode estar nos 20, nos 30, nos 40, nos 80, nos 100. Pode ser tarde, porque a gente vê que os nossos resultados por mais que a pessoa possa ter bons resultados, teria resultados muito melhores, eu falo por mim, teria tido resultados muito melhores se eu tivesse dobrado os meus joelhos aqui, olha a altura da cadeira, eu tô aqui. Se eu tivesse dobrado os meus joelhos anos atrás, os resultados seriam muito diferentes. Embora tenham sido bons pela misericórdia de Deus, mas seriam muito melhores. Mas hoje eu também falo, tarde demais te amei, mas pela misericórdia dele, hoje é um dia de recomeçar, de começar diferente e buscar estar na presença do Senhor. Para depois a gente falar, que é o que eu falo com vocês hoje, e por isso que eu tô aqui, 6:30 da manhã. Eu te saboreei, agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e fui inflamado pela tua paz. E que seja sempre esse estado que a gente busque e a gente dedique a nossa vida. É todo dia buscar estar na paz do Senhor, porque não tem um lugar melhor para você estar. E eu tenho certeza que você, como pessoa, como pai, mãe, mulher, esposa, profissional, não há resultado melhor para você ter na sua vida que você consiga longe do Senhor. Com certeza os teus melhores resultados serão a partir do momento que Ele fizer parte do teu dia. Bom dia, Zima, que bom te ver aqui. Olha só, lá do Espírito Santo está junto com a gente. Bom dia, família Feriani. Uma família abençoada por Deus, que Deus abençoe vocês. E assim como cada um de nós. O Senhor vem nos mostrar aqui que muitas das vezes nós nos perdemos dele, mas ele está de braços abertos e é o nosso evangelho de hoje. Por isso que nós começamos a ler Santo Agostinho, para que ele nos mostre, né, que mesmo Santo Agostinho levou tanto tempo para se converter, buscando a Deus em todos os lugares, em todas as criaturas, em tudo quanto era possibilidade de lugar, ele buscava Deus. Mas ele percebeu que Deus de verdade estava dentro dele. Na nossa alma é que o Senhor habita. E a gente precisa cuidar da nossa alma para a gente viver de verdade e viver o plano de Deus para a nossa vida. E por isso, vamos à leitura do nosso evangelho de hoje, que é o evangelho de Lucas 17, do 20 ao 25. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Vinda do reino de Deus. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo extensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está
no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos seus discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair, nem os seguir. Pois como um relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Bom dia, Leonardo, bom dia, Samuel, sejam muito bem-vindos. Agora, na reflexão do nosso Evangelho, a gente vê que hoje a gente tem a graça de buscar o Senhor. As nossas igrejas aqui no Brasil, a gente tem a nossa liberdade religiosa, a gente está aí, tantos movimentos, tantas igrejas sendo abertas, tantas comunidades aí de portas abertas para te receber. Seja você irmão católico, seja irmão evangélico, as igrejas estão aí de portas abertas. E aqui o Senhor fala: é necessário, porém, que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. E, infelizmente, depois de tudo que a gente sabe que o Senhor fez por nós, muitas das vezes o nosso pecado ainda faz com que nós o rejeitemos. E como diz Santo Agostinho, tarde demais te amei. Quantos anos você já tem aí e o que você tem feito da tua vida? E eu gostaria de que você refletisse que virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. A gente precisa lembrar sempre. Eu sempre lembro aqui no nosso programa, Deus me dá essa graça de poder estar aqui com vocês. E lembrar que essa vida, ela é muito curta. E a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã, na verdade a gente não sabe nem o nosso dia de hoje. E dependendo do que a gente está fazendo com a nossa vida aqui na Terra, quando chegar o dia de amanhã, pode ser que o Senhor, quando a gente chegar lá no céu, quando a gente partir dessa vida, pode ser que ao chegar no céu, o Senhor nos olhe e fala que não nos reconhece. Lembra a gente bater? Não, mas o Senhor esteve com a gente, lembra? Eu fui lá na igreja, eu passei lá alguns dias. Tá certo que eu não era muito, não ia muito com muita frequência. Tá certo que eu tinha os meus pecados. Tá certo que eu fazia algumas coisas erradas na rua, mas eu também fazia muitas coisas boas. Aqui os meus frutos. E o Senhor pode olhar e falar que não nos reconhece. E virá dias em que nós vamos desejar vê-lo e falar misericórdia, e nós não teremos essa oportunidade de vê-lo mais. Porque a gente sabe que teve uma guerra no céu, que o demônio foi precipitado à terra, junto com os seus anjos, e eles estão aqui a nos rondar todos os dias, incessantemente. Porque, meu querido e amado irmão, minha irmã, o céu e o inferno existem. E o Senhor fala que ele vem aqui para a Bíblia para te falar como será o final dos tempos. E ele ia viver de acordo com a presença de Deus, com a vontade de Deus. E os mandamentos que estão na Bíblia são apenas para fazer a tua vida dar certo. Aqui está o segredo. Na verdade, tem um livro O Segredo. O Segredo é esse aqui. O segredo que foi revelado por Jesus. Aqui está a fórmula para a vida de sucesso. Bom dia, Sávio. Bom dia, Ferreira. Aqui está o segredo para a vida de sucesso. É seguir os mandamentos. E para ter uma vida de sucesso, a gente já garante uma vida de sucesso aqui nessa terra que vai passar, que é passageira, que a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui. E o segredo do sucesso para a gente atingir a eternidade na presença do Pai. Para honrar esse Pai Criador que fez a gente, que está nos dando a possibilidade, o presente de viver nessa terra. E esse é o caminho para a gente chegar ao céu. Mas aqui na terra a gente há de ter aflições. O Filho de Deus foi tentado no deserto. Passou 40 dias no deserto sem água, sem comida e foi tentado. E a gente é tentado aqui nesse deserto que a gente vive todos os dias. Mas o Senhor nos diz que está conosco todos os dias da nossa vida. E para a gente ter coragem para sobreviver a esses desafios. E virão dias em que nós desejaremos vê-lo e não poderemos vê-lo mais. E vai chegar um dia do final do tempo, do final da tua vida. O dia de prestar contas do que você fez com a tua alma. Que o Senhor te deu, que o Senhor cuida, que o Senhor está ali
junto de ti, lá no fundo da tua alma, querendo brilhar, querendo que você seja luz, sal da terra e luz para todo mundo. E o que a gente tem feito com isso? Que como Santo Agostinho a gente possa reconhecer, tarde demais chamei, mas a partir de hoje seguir um caminho diferente. E que o Senhor, quando olhar para a gente, que nós não sejamos nós também, que sejamos essa geração que o rejeita, que o faz sofrer, que o prega de novo numa cruz, que o crucifica de novo, que coloca a coroa cheia de espinhos. Olha, então vamos lembrar o tamanho dos espinhos? Aproximadamente, se não forem maiores, os espinhos que entraram na cabeça de Jesus. Que não seja isso que a gente faça todos os dias com o Senhor. Que não o crucifiquemos mais. Bom dia, Wellington. Seja bem-vindo. Que não sejamos nós a crucificar o Senhor pelos nossos pecados. Que a partir da leitura do Evangelho, leitura da Bíblia, a gente conheça a vontade do Senhor para a nossa vida. E possamos assim pedir a graça da conversão do nosso coração. Que o Senhor aumente em nós a fé no amor de Deus por nós. Que precisamos de fé para sobreviver às tentações, às dificuldades dessa vida e para não perder o nosso foco, que é Jesus, que é a eternidade, gente. E focando na eternidade, focando em chegar no céu, essa vida aqui na terra vai ser de muita prosperidade, tranquilidade, de sucesso. Porque o que teremos aflições, mas o Senhor nos diz que Ele venceu o mundo. E a gente também vai vencer o mundo focando no Senhor, sempre seguindo os seus mandamentos. É a fé, é a força que a gente precisa pedir a Ele. A fé e a força para vivermos de acordo com os seus mandamentos. E é isso que eu peço, e vamos pedir assim ao Espírito Santo para nos iluminar, guiar os nossos passos e mostrar a vontade de Deus para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor aumente em nós a fé. E que tenhamos um dia abençoado, pessoal. Um beijo para vocês e até amanhã. Se Deus quiser, 6:30 da manhã.